A todos os irmãos, a todos os amigos, eu quero cumprimentar nesse momento com a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos, eu sou o pastor Anderson Clayton e estamos aqui diretamente da cidade de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. E mais uma vez eu dou graças a Deus, glorifico e exalto o nome do Senhor pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, mesmo que não seja uma presença física, um culto presencial, mas de certa forma encurtando aqui, a nossa distância no chamado isolamento social, mas é uma maneira de nós nos aproximarmos um pouco mais. E mais uma vez, como é de costume, eu quero estar compartilhando com cada um de vocês que me ouve, que me assiste, mais um pouquinho da palavra de Deus. E sem perder tempo, para, como se diz, ganharmos tempo, eu quero estar já nesse momento, já adentrando nessa breve reflexão para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração nesse momento. E eu quero estar lendo aqui apenas um versículo da palavra de Deus. Versículo esse que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, apenas o versículo de número 6, que nos diz exatamente assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente esse versículo. Versículo que, creio eu, bastante conhecido. Um versículo repetido aí inúmeras vezes. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão me vendo e ouvindo nesse momento, sabem esse versículo de cor e salteado. Onde Jesus, ali naquele momento em que ele estava ali falando aos seus discípulos, confortando os seus discípulos. Então, em determinado momento, ele disse: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, eu tenho ouvido de muitas pessoas, eu tenho certeza que você também já se deparou com uma situação como essa, com um fato como esse. E quando nós começamos a conversar, a estabelecer um diálogo com algumas pessoas, independente da sua crença religiosa, independente do seu segmento, independente da igreja, da denominação a que frequenta, é comum, dentro de um assunto cuja temática é religião ou igrejas, é comum a gente ouvir da boca das pessoas mais ou menos algo nesse sentido: todos os caminhos levam a Deus. Não importa a igreja, não importa a crença, não importa os meios, não importa a denominação, não importa o ministério, mas o fato é que Deus, ele é um. E Deus está em todas as religiões, Deus está presente em todas as crenças. E a verdade é que todos apregoam, que todos asseveram, é que todos os caminhos levam a Deus. E eu nesse momento eu já quero repassar essa pergunta em forma de um questionamento, de uma indagação para cada um de vocês. Todos os caminhos levam a Deus? Essa é a pergunta, essa é a indagação.
Já dizem alguns, ou já disseram alguns, que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então eu lanço essa pergunta para cada um de vocês: todos os caminhos levam a Deus? Vamos consultar a Bíblia, que é o nosso manual por excelência. Vamos consultar a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que nós possamos chegar a uma afirmação, a uma resposta biblicamente correta, se verdadeiramente todos os caminhos levam a Deus. Eu quero estar lendo aqui o outro versículo que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 10, nos diz exatamente assim: porque importa que todos nós, quero repetir, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para confirmar ainda mais essa sentença, vamos estar lendo aqui também alguns versículos lá naquele livro que a maioria das pessoas temem, se apavoram apenas de ouvir o seu nome. É isso mesmo, o livro das revelações, ou como nós conhecemos o tão temido livro do Apocalipse. Vamos estar lendo ali no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos 11 ao 13, que nos diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Diante desses versículos que aqui lemos, tanto na carta de Paulo aos Coríntios, quanto no livro do Apocalipse, sem rodeios, eu quero responder essa primeira pergunta: todos os caminhos levam a Deus? Sim, a resposta é afirmativa. Todos os caminhos levam a Deus. Porque de acordo com o que lemos, podemos entender e compreender que, num plano geral, no sentido amplo da palavra, todos os caminhos, ou todas as religiões, ou todos os segmentos conduzem e levam a Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que há uma data, há um momento, há um dia marcado, agendado pelo próprio Deus, em que todas as pessoas, todas as criaturas, todos os homens, quer seja do passado, quer seja do presente, quer seja do porvir, todos vão estar diante de Deus para serem julgados. A palavra, ela é clara, a palavra, ela é objetiva, onde ela nos ensina, onde ela nos diz que importa que todos nós compareçamos um dia diante de Deus,
para dar conta de nós mesmos. Então a resposta a esta pergunta é sim, todos os caminhos levam a Deus. Porque vai chegar um momento em que, independente da crença, independente da religião, independente da igreja que você frequenta, independente se você crê ou não, se você é ateu, se você é crente, se você é descrente, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é livre pensador. Mas vai chegar um momento em que todos nós teremos que estar diante dele para prestar conta dos nossos atos. Talvez essa resposta, essa afirmativa tenha te desconcertado, ou tenha colocado aí um nó na sua mente. Talvez você até aqui estivesse imaginando, pensando que apenas esse caminho que você está prosseguindo, apenas esse caminho que você está trilhando, te conduziria a Deus, e os demais, nenhum, seria conduzido a Deus. Mas a resposta bíblica é que todos nós um dia estaremos diante de Deus para sermos julgados. E nesse julgamento, ou vamos ser absorvidos, ou vamos ser condenados. Mas algo que talvez as pessoas não compreendam e não entendam é que tem uma outra pergunta, tem um outro questionamento que completa essa primeira pergunta. E é essa pergunta que vem logo após esta, de que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a mais importante, e é essa que nós temos que responder e temos que entender. Já aprendemos através da Bíblia Sagrada, através dos versículos que nós lemos, que sim, todos os caminhos levam a Deus. Mas a outra pergunta que vem logo após essa: mas todos os caminhos conduzem à salvação? Todos os caminhos conduzem à vida eterna? Porque as mesmas pessoas que asseveram, diante de um diálogo, diante de um bate-papo sobre religião, sobre igrejas, que entendem que todos os caminhos levam a Deus, mas também entendem erroneamente que todos os caminhos conduzem à salvação, que todos os caminhos conduzem à vida eterna, porque Deus é um. Deus é um só. E até aí eu concordo com todos. Deus é um só. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo amanhã, e Deus será o mesmo eternamente. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele é o Senhor dos senhores. E por ele ser único, por ele ser o soberano, por ele ser o Senhor, ele próprio estabeleceu estatutos, mandamentos, princípios, regras, para que eu e você não somente nos achegássemos a ele, mas que também obtivéssemos a salvação e a vida eterna. E foi exatamente isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo de número 6, aonde Jesus afirma: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, senão por mim. Já quero aqui abrir um parênteses para você que
Quem disse ou quem afirmou estas palavras não foi um discípulo, não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi um pastor, não foi um bispo, mas quem disse, quem afirmou essas palavras foi o próprio Jesus. E Jesus afirmou de uma maneira definitiva, de uma maneira absoluta, de uma maneira imperativa, aonde ele abre a frase dizendo: eu sou o caminho. Não abre brecha para mais nenhum outro caminho. Jesus é que ele afirma: eu sou o caminho, ou seja, não existe outro. Jesus não é um de tantos outros caminhos, mas ele afirma: eu sou o caminho. No mundo em que religiões, crenças, pessoas afirmam serem detentores do caminho, Jesus aqui ele afirma: eu sou o caminho. E Jesus continua: e a verdade. No mundo também de tantas verdades, ou eu poderia dizer aqui, no mundo tão repleto de meias verdades, aonde muitos também asseveram serem os detentores da verdade absoluta, porque é só ali naquela denominação, é só ali naquele ministério, é só debaixo daquele rótulo, é só debaixo daquela placa, que ali contém a verdade. E Jesus aqui ele dá um basta e diz: eu sou a verdade. E Jesus continua: e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele fala que não é simplesmente ou tão somente o caminho e a verdade, mas ele também é a vida. Aleluias. Quando eu olho para a palavra de Deus, onde tantos têm apregoado um falso evangelho, quando muitos têm defendido uma meia verdade, e a Bíblia Sagrada nos dá a resposta. No mesmo evangelho de João, capítulo 13, o versículo 16, a Bíblia nos fala da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A Bíblia que eu conheço não tem espaço para intermediários. A Bíblia que eu conheço não tem espaço para mediadoras. Não é o santo, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor, não é o papa, não é a mediadora, não é a senhora que tem o poder de conduzir eu ou você ou qualquer que seja outra criatura à vida eterna ou à salvação. Mas aqui nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, ou seja, no Filho Jesus Cristo, tenha a vida eterna. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Está escrito mais ou menos assim: e não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo.
Certa feita, o mesmo Jesus, falando ali às multidões, ele disse: olha, há duas portas, dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque são poucos os que entram por ela, mas esses são encaminhados, são direcionados à salvação e à vida eterna. Que porta é essa? O mesmo Jesus responde no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 9, onde ele afirma: eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta encontrará salvação, terá vida eterna. Jesus ainda assevera: todos aqueles que vieram antes de mim são enganadores, são mercenários, são mentirosos, porque somente Jesus Cristo é a porta que conduz à salvação. Quero terminar esta breve reflexão com alerta para cada um de vocês: não se deixe enganar, nem tampouco deixe ser enganado. Todos os caminhos levam a Deus, sim, todos os caminhos levam a Deus, porque vai chegar um dia, como já falamos aqui, como já foi afirmado e confirmado pela palavra, em que todas as pessoas vão estar diante de Deus, crentes, católicos, espíritas, umbandistas, livres pensadores, ateu, grandes, pequenos, importantes, simples, poderosos, fracos, todos um dia vão estar diante de Deus. Mas estar diante de Deus não basta, não é o suficiente. Temos que entender que para estarmos diante de Deus e obtermos a salvação e a vida eterna, isso se dá somente através de Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Somente nele a salvação e a vida eterna. Não se deixe enganar. Todos os caminhos conduzem a Deus, mas a salvação e a vida eterna somente através de Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que nos ouve, que nos assiste, e que esta palavra sirva de incentivo, de estímulo, de fortalecimento para você. Me despeço aqui nesse momento, desejando que a graça e a paz do Senhor seja sempre abundante sobre a minha e sobre a tua vida. Fique com Deus e até a próxima.